Salve galera do Pensar Direito, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. E hoje, de maneira urgente, um pouco improvisada, peço que vocês não reparem, eu estou em casa aqui, coloquei uma camisa para poder conversar com vocês um pouco sobre essa decisão de um habeas corpus determinando a soltura do ex-presidente Lula. Bom, não vai ser um vídeo, obviamente não é um vídeo político, vou explicar para vocês aqui de maneira mais simples possível o que está acontecendo e as possibilidades de desdobramento disso. Como todo mundo sabe, o ex-presidente Lula se encontra preso em Curitiba depois de uma decisão de um colegiado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E aí, no plantão judiciário desse domingo, dia 8 de julho, se eu não me engano, hoje, ele entrou, a equipe jurídica que representa ele ali, entrou com um habeas corpus e o desembargador plantonista determinou a soltura dele, baseando que ele teria dois direitos violados. O primeiro seria a igualdade na disputa das eleições de 2018, caso ele consiga ter o registro de candidatura dele ali deferido, e também a liberdade. Ele, como cidadão, está ali com a liberdade dele tolhida em função de uma decisão que, em tese, não estaria pacificada pelo Supremo se cabe ou não essa prisão em segunda instância. Então, saiu uma determinação de um desembargador para que ele seja solto. Bom, e aí começam a surgir vários questionamentos que eu vou tentar posicionar para vocês uma linha de entendimento, independente de qual vai ser o desdobramento até o final do dia. Primeiro, esse habeas corpus, ele coloca como autoridade coatora o juiz Sérgio Moro, que mandou cumprir a decisão de prisão. Bom, o Sérgio Moro, ele era o juiz de primeira instância desse caso. Esse processo foi alvo de alguns recursos até chegar nesse colegiado, e esse colegiado decidiu em grau de recurso que ele deveria ser preso. Retornou-se esse processo ao primeiro grau para o juiz Sérgio Moro, para aí sim haver a determinação da prisão. Então, o Sérgio Moro já se manifestou depois dessa decisão do desembargador em plantão judicial, ele já se manifestou dizendo que não, olha, eu não sou autoridade coatora, eu apenas cumpri a ordem exarada pelo colegiado, então é preciso que a gente ouça primeiro o colegiado. Inclusive, isso são palavras do Sérgio Moro, viu, galera? Ele consultou o presidente do Tribunal Regional Federal e o próprio presidente do Tribunal Regional Federal aconselhou o Moro, olha, antes da gente decidir sobre esse tema, vamos ouvir o relator que julgou esse caso em grau de recurso lá na turma. Ou seja, toda a turma de desembargadores que estão julgando um caso, ele tem um presidente relator. Então, não sei se vocês já viram no jornal que fulano seguiu o voto do relator ou deixa de seguir o voto do relator. Então, esse relator seria uma espécie de gestor desse processo. Ele é o responsável por esse processo. Então, como foi esse relator que decidiu pela prisão do ex-presidente Lula, julgou-se necessário, antes de expedir a soltura do ex-presidente Lula, que esse relator se manifestasse sobre a legitimidade, sobre a competência desse desembargador em plantão decidir o tema. Ou seja, se entender que esse desembargador do plantão teria competência para julgar, estaria se entendendo que a decisão dele iria se sobrepor à decisão de um colegiado. Ou seja, não é esquisito que uma decisão monocrática de um desembargador num plantão judiciário de domingo que pressupõe-se não conhecer tão profundamente o processo quanto o relator, não é estranho que essa decisão dele se sobreponha à de um colegiado? Então é isso que está sendo discutido. Eu não vou dizer aqui para vocês qual é a minha posição, eu só estou explicando mesmo para vocês do que se trata. Bom, numa segunda teoria, também existe aquela máxima de que decisão judicial se cumpre. Então, em tese, teria que soltar o ex-presidente Lula porque há um desembargador determinando essa soltura. Mas
repito aqui para a gente poder pensar, hein, galera? Vocês estão no canal Pensar Direito, a gente está aqui para isso. Não há verdade absoluta, nós vamos sempre estar na construção de um entendimento. Beleza, uma decisão judicial se cumpre, mas uma decisão judicial legítima, expedida por alguém com competência e mais. Há algumas informações, inclusive a fonte é a Globo News, eu estava assistindo agora, de que esse desembargador lá do plantão judiciário que determinou a soltura do ex-presidente Lula já foi filiado ao Partido dos Trabalhadores. E aí a gente não pode deixar de pensar também que o CPC determina ali entre seus artigos 135, 138, desculpa se não estiver correto, viu, gente, mas eu acho que são esses artigos, a suspeição e o impedimento do juiz. O impedimento é uma questão mais objetiva, por exemplo, é um familiar, enfim, um grau de parentesco, e a suspeição seria um aspecto mais subjetivo e que, em tese, poderia ser o caso desse desembargador do plantão ser suspeito, tendo em vista que ele teria sido, já na história de vida dele, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Eu fiz algumas anotações aqui, que provavelmente o Ministério Público também vai recorrer dessa decisão. Também não podemos deixar de falar um pouco sobre a lei da ficha limpa. Se o presidente for solto, ele vai poder concorrer à eleição ou não? Então, isso vai depender de um entendimento de quem vai julgar o pedido de registro de candidatura dele, que é até o dia 15 de agosto agora. A lei da ficha limpa diz que condenados em segunda instância por colegiado já incidiriam na lei da ficha limpa e por isso não poderiam ser candidatos. Mas como o Supremo Tribunal Federal também ainda não pacificou o entendimento de se cabe ou não cabe prisão em segunda instância, pode ser que ele consiga até concorrer à eleição através de uma liminar. Eu não consigo dizer para vocês, obviamente, o que vai acontecer no futuro, mas eu estou dizendo aqui para vocês todas as possibilidades. Pode ser até que ele tenha já o registro de candidatura dele negado de plano com base na lei da ficha limpa. E pode ser também que não, que ele consiga, ainda que perca na primeira instância eleitoral, num eventual recurso sustentando que o STF não pacificou ainda, ele está para julgar uma repercussão geral sobre a possibilidade ou não de prisão em segunda instância, mas o fato é que não decidiu, e aí ele com uma liminar poderia até disputar as eleições. Acho que é isso aí o que está acontecendo, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Dependendo do desdobramento, na terça-feira a gente faz um vídeo mais completo sobre esse tema, explicando um pouco melhor, mas o importante é que todo mundo tenha conseguido entender um pouco. Como é que fica isso? O monocrático vai ter validade? O colegiado vai se sobrepor ao monocrático? Só quem pode analisar isso agora é o colegiado? Enfim, isso serão cenas para os próximos capítulos. Um beijo, fiquem com Deus e um bom final de domingo aos meus queridos pensadores. Até lá!